No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Quarta-feira, 11 de junho. Problemas estruturais no prédio do Fórum de Atibaia forçaram os funcionários a realizar o manifesto em frente à unidade nesta semana. Campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada mais uma vez em Bragança Paulista e o público-alvo foi ampliado. Quinta-feira começa a Copa do Mundo da FIFA e o AJ traz a opinião da imprensa bragantina especializada em futebol e a palavra do povo nas ruas. Goleiro da seleção brasileira de 1982, que disputou a Copa da Espanha, esteve em Atibaia ministrando palestra a estudantes. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. Os problemas estruturais no Fórum de Atibaia, que forçaram o fechamento do prédio no mês passado, têm preocupado muita gente na cidade. E na última segunda-feira, os funcionários realizaram um manifesto em frente à unidade. O fórum está interditado desde o mês passado. Os funcionários estão parados desde o dia 19 de maio e querem um novo espaço para atender ao público. O prédio no Parque dos Coqueiros possui 5.000 metros quadrados e foi inaugurado em 2004. Quem trabalha no fórum e muita gente que depende dos serviços ali prestados foram ao manifesto. Viemos esclarecer, os motivos do fórum estar fechado, os motivos de ter paralisado o serviço, que na verdade nós somos impedidos de entrar no prédio, mas a população está sem conseguir qualquer auxílio da justiça. O presidente do Tribunal Regional de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, esteve no local na sexta-feira da semana passada. Não deu nenhuma posição de normalização, de regularização dos serviços. Desde que o fórum foi interditado, os serviços de Atibaia estão suspensos. Apenas os casos mais urgentes estão sendo atendidos, mas em outro local. Em regime de plantão, numa sala improvisada no Fórum de Bragança Paulista. São 3 funcionários da área civil, 3 funcionários da área criminal, só atendem coisas ou ações extremamente urgentes. A interrupção dos trabalhos pode comprometer a estrutura judiciária de Atibaia, podendo resultar na soltura de acusados de crimes graves. Enquanto isto, a funcionária da sala de audiências e outros trabalhadores aguardam uma solução. Nós, funcionários, não temos essa informação, mesmo porque o laudo técnico não foi liberado ainda. Está sendo visto se vai ser reformado ou se vão simplesmente transferir o fórum para uma outra localidade. O juiz diretor do fórum tem visto outros imóveis aqui na cidade, mas tudo depende, pelo tamanho do prédio, depende exatamente de verbas do Tribunal de Justiça. Depende do governo do estado para a suplementação de verbas. Os funcionários do fórum marcaram um novo protesto para esta quarta-feira à tarde, mais uma vez em frente ao prédio interditado. Funcionários de empresa do setor do papel em Bragança Paulista realizaram uma assembleia em frente à fábrica na segunda-feira. E nesta quarta, outra empresa de Bragança Paulista, mas do setor metalúrgico, também realizou o seu manifesto. Na segunda-feira, os funcionários da Santer realizaram uma assembleia em frente à empresa. O Sindicato do Papel de Bragança Paulista, com os representantes dos sindicatos filiados, a Federação do Papel do Estado de São Paulo, através do presidente Osano Pereira da Silva, junto aos trabalhadores, aprovaram a pauta para abrir novas negociações em até 72 horas com a empresa. Mas devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo, o prazo foi estendido até a segunda-feira da próxima semana. O presidente do Sindicato de Bragança Paulista, Antônio Carlos de Matos, o Bugalu, em entrevista por telefone, informou que o motivo da realização da Assembleia foi que a empresa ficou de pagar o salário nominal referente ao programa de participação nos lucros, mas pagou 75% do combinado. Com a notificação da pauta realizada, em que os trabalhadores reivindicam a retomada das negociações, o sindicato aguarda uma posição da empresa. Caso a empresa não entre em negociação no prazo estipulado, os trabalhadores na terça-feira da próxima semana farão outra assembleia para decidir se entrarão em greve. E nesta quarta-feira, também os funcionários da metalúrgica Barilli, na Água Comprida,
pararam de trabalhar e realizaram um manifesto em frente à empresa devido à demissão de cerca de 60 funcionários. O sindicato da categoria de Bragança Paulista e região coordenou o movimento. 57 trabalhadores da empresa Barilli foram demitidos sem justa causa e não receberam nem um centavo de rescisão de contrato, não receberam o pagamento do mês anterior, não tem um FGTS depositado e ainda outras coisas ainda que não aconteceram nessa empresa aqui. Então, a empresa fez uma demissão, né, e tinha um acordo para ser pago segunda-feira, dia 9, né, mas em função até de hoje, como está o mercado, que não caiu muito a produção, caiu muito o faturamento, né, então ele se comprometeu a pagar sexta-feira agora, né. Na quinta-feira começa a Copa do Mundo da FIFA e a seleção brasileira estreia diante da Croácia em São Paulo. Por todo o país, a expectativa é muito grande quanto à participação da equipe canarinho. E aqui na região Bragantina não é diferente. Em Bragança Paulista, terra do Bragantino, que revelou Mauro Silva tetracampeão na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos e Paulinho da atual seleção, a cidade já entrou no clima da maior competição esportiva do mundo. E nós fomos ouvir a opinião da imprensa que vive o dia a dia do futebol no município. Acho que o Brasil se planejou muito, né, com a chegada do Felipão. Tem um padrão de jogo diferente do Mano Menezes. O torcedor vai se alegrar muito com a nossa seleção. Uma seleção nova, sem jogadores que já atuaram na Copa do Mundo na África. Mas a gente espera sim, eu acredito que a seleção brasileira é a principal candidata ao título. O experiente narrador esportivo que já viveu tantas emoções no futebol também opinou se afinal a seleção brasileira vai conquistar o Hexa? Como a maioria dos nossos astros estão fora do país, trabalham no futebol europeu, eu acredito que o Brasil seja, sim, o grande vitorioso, mas não podemos esquecer de duas outras grandes equipes, a Espanha e a própria seleção da Alemanha. E o futebol será de alto nível? Nós temos aqui os maiores craques do futebol mundial, algumas baixas, como Ribéry, Falcão Garcia. Mas nós temos aqui Neymar, que é a maior ascendência do futebol, temos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Mas em termos de qualidade técnica, dos últimos anos é a Copa com uma qualidade técnica muito superior. O Brasil, como sempre, está entre os favoritos a vencer a disputa, mas outras seleções chegam também como candidatas ao título. Eu gosto muito da seleção da Alemanha, eu acho que tem muitos talentos individuais, e a seleção da Espanha e o Brasil. O Brasil tem um grande favoritismo, principalmente pelo torcedor. Temos também a Alemanha, a Argentina. E quem vai ser o grande craque do Mundial? O Neymar, pela seleção brasileira, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Seria fácil destacar o Neymar, né? Mas eu acho que o Paulinho, o próprio Luiz Gustavo... E se a voz do povo é a voz de Deus, não poderíamos deixar de ouvir a opinião das ruas. 2-1, Brasil. 3-0 pro Brasil. Vai ficar campeão. O resultado acho que é uns 3-1 pro Brasil, tá bom. Vai ser 2-0 pro Brasil. Neymar e Oscar. Vai ser 1-1, por incrível que pareça, eu sou brasileiro, mas não acredito. O Brasil ganha de 3-0. Já que o assunto do momento é a Copa do Mundo da FIFA, que tal relembrar a seleção brasileira que encantou todo o planeta com o bom futebol apresentado, apesar de não ter vencido o Mundial? Na segunda-feira, um personagem daquela seleção esteve nas faculdades Atibaia para ministrar palestra aos alunos. O goleiro Valdir Pérez defendeu a seleção brasileira nas Copas de 1974, 78 e 82. Foi ídolo do São Paulo e também jogou no Corinthians e no Guarani. E ficou marcado na história por ter sido o goleiro do Brasil na Copa da Espanha em 82, em que a seleção canarinho encantou o mundo, mas não venceu. Na